Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre o transtorno do espectro autista. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Aline Costa, que é docente do Departamento de Fonoaudiologia da FOB USP, aqui de Bauru. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês e conversar um pouco sobre esse tema que é tão caro para mim. Sem dúvida, nós é que agradecemos mais uma vez a sua presença aqui, que é a razão de ser é o nosso telespectador, a nossa telespectadora, e levar informações de qualidade, principalmente, como você mesmo disse, doutora Aline, a questão aí do espectro autista, né, desse transtorno do espectro autista, sem dúvida alguma. Eu tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores, muitas das nossas telespectadoras, estão nos vendo, estão nos ouvindo, estão nos assistindo, e a orelhinha já ficou assim virada para a televisão, porque eu tenho certeza que esse tema interessa para todo mundo. E muitos de vocês podem estar aí falando o que é que o direito é todo seu tem a ver com o transtorno do espectro autista. Isso não teria que estar sendo gravado dentro de um programa de saúde? Sim, também dentro de um programa de saúde, mas nós vamos passar aqui muitas informações que dizem respeito a direitos das pessoas que têm a questão de transtorno do espectro autista, né? Eu já te faço uma questão aí, já te faço uma pergunta. O que é o grupo Trabalhadoras e Futuras Trabalhadoras e o autismo? Bom, o grupo Trabalhadoras e Futuras Trabalhadoras, né, e o autismo, é um grupo que compõe, juntamente com outros 4 grupos, uma das equipes que foram contempladas pelo Ministério da Saúde no âmbito do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, né, com um edital do Ministério da Saúde, né. A premissa principal aí do que a gente chama PET Saúde, ela é buscar uma relação entre os serviços de ensino e os serviços de saúde, né, que eles tenham aí, que a gente consiga ter uma atuação que seja bastante profícua, né, que seja bastante boa entre tanto do ponto de vista dos profissionais que estão atuando lá na saúde, como também dos professores, dos docentes do ensino, né? E também dos profissionais que são futuros trabalhadores da saúde que estão na graduação. Então, essa busca dessa interação, né, entre quem está ainda no ensino e quem já está lá na saúde é o principal mote desse edital, né, do Ministério da Saúde. E aqui em Bauru a gente tem então uma equipe grande que foi contemplada. Essa equipe ela é coordenada pelo professor Roosevelt Bastos, né, da FOB, e a gente tem uma parceria, né, entre a FOB, que aí é junto com os cursos de fonoaudiologia e odontologia, com a FMBRU, que é a Faculdade de Medicina, e aí o curso de Medicina, também a Unisagrado com o curso de enfermagem e a FIB com o curso de Direito, né, aí no nome do professor Camilo Ferrarese, né? Então a gente tem essa equipe grande, né, que tem todos esses cursos, e é aí que se insere o nosso grupo de trabalho, né? Então por isso que eu falei de todo esse grupo maior, porque o nosso grupo de trabalho é um de 5 que está dentro dessa equipe maior, né? E o tema principal do nosso grupo é o transtorno do espectro autista, né? E aí qual é o nosso objetivo, o que é a temática, como é que a gente aborda essa temática? Principalmente do ponto de vista das necessidades acadêmicas das pessoas com transtorno do espectro autista. Então, essas pessoas estão chegando na universidade e elas têm expectativas e elas têm necessidades nesse local, né? Em especial, a gente está falando de futuros profissionais da saúde. E também a gente está olhando lá no SUS, no Sistema Único de Saúde, para os profissionais que têm TEA também, né? Que têm o transtorno e que já estão atuando. E, além disso, a gente olha também para como é que esses profissionais estão recebendo as pessoas com o transtorno do espectro autista, mesmo a criança pequena, o adulto, né? Como é que eles estão recebendo
essas pessoas no Sistema Único de Saúde. Então, de forma bastante resumida, né, o nosso interesse é de trabalhar com a área da saúde e com a área de educação voltada para a formação em saúde no âmbito do transtorno do espectro do autismo, né? Essa é a temática aí do nosso grupo. Que bom, que interessante, né? Essa questão do grupo PET Saúde aí, essa inter-relação entre faculdades, entre cursos, que coisa fantástica. Eu tenho certeza que quem vai mais ganhar com tudo isso, evidentemente, além dos profissionais que estão envolvidos nesse projeto e tudo mais, eu tenho certeza que será a população. Isso aí vai gerar frutos, né, para as pessoas aí. E eu te pergunto mais uma questão aí, como é que se pode definir o autismo, que é um aspecto importante dentro do trabalho de vocês? Olha, o transtorno do espectro autista, né, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que significa dizer que a gente tem alterações e que a gente tem um olhar já para o desenvolvimento de áreas cerebrais, para o desenvolvimento do sistema nervoso, né, isso desde de tenra idade. Então, a gente já consegue ver aí características do autismo em uma criança bem pequena, né, já no início da sua vida. A Associação Americana de Psiquiatria, a APA, a Organização Mundial da Saúde e o Manual de Transtornos Médicos, né, então o DSM, o último DSM, todos eles vêm traduzindo para a gente, aí eu vou falar de uma forma bastante resumida, né? A gente pode dizer que, de acordo com eles, o transtorno ele estaria em dois domínios, né? Tem características aí, prejuízos em dois domínios. Um domínio é o da interação social e da comunicação. Então, dificuldades, né? Prejuízos na interação social e na comunicação. E o outro domínio é dos padrões, que são restritos, que são repetitivos quanto a atividades, quanto a interesses e quanto a comportamentos. Então, o que define, né, principalmente o transtorno são aí prejuízos nessas duas áreas. E a gente vai falar em relação à gravidade, né, do TEA. Quando a gente fala em gravidade, a gente fala em relação a nível de suporte. Então, qual é a necessidade de suporte que essa pessoa tem para conviver aí nessa sociedade que é preparada, né, para pessoas que são neuronormativas, né? Então, a gente tem 3 níveis de suporte: suporte nível 1, nível 2 e nível 3, sendo que o nível 1 de suporte é o mais leve e o nível 3 de suporte já são necessidades maiores, né, de suporte. Então, necessidade de suporte para as atividades de vida diária, necessidade de suporte para a interação, para a comunicação, para a aprendizagem, né? Enquanto o nível 1 de suporte, talvez a gente precise de um suporte mais para a interação social, é um suporte mais leve. Agora, é importante pontuar que quando a gente fala em suporte leve, não quer dizer que ele seja fácil para a pessoa, né? Não é que a pessoa ela tem menos dificuldades, né? Que seja fácil para ela levar. Não, né? Por quê? Em geral, a pessoa que tem um nível de suporte 1, ela convive nessas situações, né, de ter que estar o tempo inteiro se adaptando para poder sobreviver, para poder responder para as demandas do dia a dia, e ela se sobrecarrega, né? Então, essa sobrecarga muitas vezes leva a uma depressão, leva a uma ansiedade, né? Então, não é leve, né? Não é leve nesse sentido de ser fácil, né? É mais por uma questão de classificação mesmo. A gente ainda pontua a dificuldade aumentada, muitas vezes, quando a gente está falando de mulheres, né? Porque as mulheres acabam tendo uma demanda social que é um pouco, não vou dizer que seja maior, mas a gente tem demandas que são específicas aí das mulheres, e elas acabam tendo ainda o agravamento de ter os prejuízos, né, do transtorno do espectro autista. Eu até indico um livro de 2023, um livro que ele chama Leve para Quem? Né? E ele trata justamente
dessas questões, né, do autismo leve, do autismo nível 1, né, e ele traz também algumas questões em relação ao diagnóstico e a sobrecarga que as mulheres acabam tendo, sendo diagnosticadas com transtorno do espectro autista, né, e ainda tendo as demandas aí que a gente tem no universo feminino, né. Então, essa é um pouco da definição, né, de uma forma bastante sucinta e breve, do que seria o transtorno do espectro do autismo. Eu vou pegar o finalzinho da sua fala, doutora Aline, e porque você disse aí de questão de diagnóstico, né? Então, às vezes, algumas situações, a pessoa faz o exame de sangue, pelo exame de sangue, o resultado tem lá o diagnóstico, é tal coisa. Faz outro exame de sangue, pelo diagnóstico tem outra coisa, e assim vai. Então, a pergunta é, né, como é realizado o diagnóstico de autismo? E muitas pessoas perguntam, tem cura? Então, esse é um ponto crucial, você pegou justamente, né, no ponto. Não existe um biomarcador, né, preditivo específico que possa dizer para a gente que a pessoa tem ou não autismo, como seria um exame de sangue, como seria um exame de neuroimagem, como seria, por exemplo, uma característica física que o definisse, né? Então, a gente não tem um biomarcador específico. E aí, por conta disso, para que a gente possa fazer uma avaliação, para que a gente possa realmente chegar num diagnóstico preciso, são necessárias avaliações que a gente chama de clínicas. Então, as avaliações clínicas são aplicações de instrumentos, ferramentas padronizadas, normatizadas já na literatura, né, que podem levar ao diagnóstico. Então, são avaliações neuropsicológicas, são avaliações de áreas correlatas, aí, comportamentais, de linguagem. Então, para que a gente possa fazer um diagnóstico bem feito, a gente precisa de uma equipe, né? Então, um psicólogo, um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, a gente precisa de uma equipe que possa trabalhar utilizando o que a gente chama, né, de procedimentos e instrumentos padrão ouro, né? O que são os procedimentos padrão ouro? São aqueles que a literatura tem demonstrado que são refinados e que dão para a gente realmente, dão aí para a gente informações que podem ajudar a gente a fazer esse diagnóstico de uma forma pontual, precisa, né? Então, profissionais de várias áreas juntos, olhando para a história de vida daquela pessoa, olhando para a história, inclusive, de antecedentes genéticos e hereditários que são aí presentes no TEA, né? E fazendo todas essas avaliações que são preconizadas como sendo realmente aquelas que mais vão apresentar para a gente as respostas que a gente precisa para dizer se está no limiar ou não, né? Dentro ou não de um limiar aí que é marcador de TEA, é o que vai permitir que a gente possa fazer esse diagnóstico, né? Quem finaliza esse diagnóstico, quem realmente vai assinar esse diagnóstico e vai fechar é um médico, né? Então, é um médico, geralmente é um médico neurologista ou um psiquiatra, mas não tem como a gente dizer que a equipe, essa equipe toda bem entrosada e muito conhecedora, né, de todos esses instrumentos, ela que vai definir realmente um bom diagnóstico. Até porque a gente sabe que o TEA ele vem muitas vezes com comorbidades. O que são as comorbidades, né? São outros transtornos que acabam acontecendo junto com o TEA, junto com o transtorno do espectro do autismo. Então, é muito comum uma pessoa com TEA ter também uma deficiência intelectual, em geral é o nível 3 de suporte, né, que vai ter uma deficiência intelectual, ou um transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, os transtornos de alimentação, de sono, a própria depressão, que eu falei um pouquinho antes, e aí o transtorno da ansiedade. Então, são transtornos que acontecem muito em comorbidade com o transtorno do espectro autista. Então, para que a gente consiga olhar para toda essa situação, né, vejam que é bastante complexo. Uma pessoa, ela chega, né, num consultório, ela traz uma história de vida, ela traz
as histórias familiares, ela traz as suas peculiaridades em relação a ter ou não comorbidades, né? Então, com todo esse panorama, um bom diagnóstico é aquele feito em equipe, uma equipe entrosada, uma equipe que realmente conheça muito bem, né, todos esses procedimentos avaliativos aí que a gente pode chamar de padrão ouro. Agora, em relação à cura, o que a gente pode dizer é que o diagnóstico precoce, aliado, né, a boas intervenções, que hoje também a gente já tem um avanço muito grande em relação à intervenção, a terapias, tratamentos, né? Então, ó, toda essa situação, né, se a gente tem uma intervenção precoce, um bom diagnóstico, uma intervenção precoce, e a gente tem esse acompanhamento com terapias, com o envolvimento da família, com o envolvimento, se for uma criança, da escola, de todos os ambientes em que ela vive, o que a gente consegue perceber é a diminuição da necessidade do suporte. Então, aqueles suportes que eu falei antes, eles não são estáticos, não é porque uma pessoa hoje é avaliada e a gente acaba dizendo, olha, uma pessoa com suporte nível 3, né? Ela é nível 3 de suporte, que ela vai ser para sempre nível 3 de suporte, né? Então, o que a gente vê é que essa pessoa acaba tendo muito menos necessidade de suportes, né? Em relação à cura, seria mais esse aspecto. Tranquilo. Uma outra questão, há um tempo atrás, na sociedade a gente não ouvia muito falar de autismo. Praticamente não se ouvia nada. E o que eu venho notando ultimamente? Tem se falado muito no tema de autismo ultimamente. Onde você vai, você sai nos grupos de amigos, você sai no grupo de família, você vem para a faculdade, vai para a escola. Tem se falado muito no tema do autismo. Te pergunto, o número de autistas aumentou? Então, essa é uma pergunta que muita gente se faz, né? Eu acho que ela é válida, porque realmente é essa impressão que até a gente tem, né, enquanto profissional. O que acaba acontecendo e que a gente tem visto, né, a gente não tem na literatura dados para poder embasar essa afirmativa de que a gente aumentou o número de pessoas que apresentam transtorno do espectro autista. Mas, possivelmente, a gente aumentou o número de diagnósticos, né? Pessoas antes não eram diagnosticadas, muitas pessoas não eram diagnosticadas, a gente não tinha essa notificação tão grande de pessoas com autismo, né? Então, a gente não tem dados que suportem a gente falar que a gente tem uma epidemia de autismo, que aumentou o número. Mas, como a gente tem visto muito mais pessoas com autismo, com o diagnóstico, a gente tem claramente, né, é claro para a gente que o diagnóstico sim aumentou. Então, o que pode, né, o que pode estar por trás disso, né, dessa percepção que a gente tem e desse possível aumento aí no número de diagnósticos? Então, o primeiro fator que a gente observa é que o último manual de diagnóstico médico, o último DSM, né, o DSM-5 de 2013, depois tem um revisado, é um manual, né? Ele é um manual médico que vai trazer lá todas as doenças, todos os transtornos, para que todo mundo fale a mesma língua. Porque senão a gente teria um profissional de um país chamando um conjunto de sintomas por um nome, outro profissional de outro país chamando por outro nome, né? Então, para que todos os profissionais, todos os estudiosos, todo mundo fale a mesma língua, a gente segue, né, esse manual diagnóstico médico. E o que ele fez foi trazer para baixo de um guarda-chuva chamado transtorno do espectro do autismo, vários transtornos que antes estavam diluídos. Então, a gente tinha o transtorno de Asperger, a gente tinha o transtorno global do desenvolvimento sem especificação e outros que agora todos eles são transtorno do espectro do autismo. Com isso, a gente já aumenta, né, esse número de pessoas com o diagnóstico específico de TEA, né? Então, esse é uma pontuação que pode realmente ajudar a explicar. Uma outra é que a gente tem tido um avanço muito grande na literatura científica em relação àquilo que eu falei antes, os procedimentos, né? Os procedimentos são muito mais refinados, os procedimentos são num número muito maior, a gente tem hoje muito mais profissionais
estudando e conhecendo todos esses procedimentos e que estão conseguindo fazer aí os diagnósticos de uma forma precisa, mais cedo, e aí com isso também a gente aumenta, né, o número de crianças, número de pessoas, não só crianças, mas pessoas que passam a ter o diagnóstico e que em outros momentos talvez fossem viver a vida inteira sem serem diagnosticadas, né? E até por conta disso, né, porque a gente tem um maior número aí, em geral a gente tem esse diagnóstico do TEA nível 3 com maior frequência, porque acaba sendo mais visto, né, são pessoas que precisam de mais suporte, então a gente acaba vendo esse diagnóstico acontecendo, e o pai, o tio, o irmão mais velho, que tem talvez um TEA nível 2 ou nível 1, ele participando do diagnóstico daquele familiar, ele entende quais são as características, ele passa por aquele processo junto e ele começa a perceber que ele também tem, né? E aí ele fala, poxa, mas essas características talvez eu não tenha dessa forma, mas eu tenho também. E como a gente tem esse caráter que é hereditário, né, que pode realmente, a gente pode ter em outras pessoas da família, essas pessoas acabam se colocando na posição de fazer um diagnóstico. E aí a gente aumenta o número de diagnósticos de pessoas com autismo nível 1, nível 2 de suporte, ou até nível 3, às vezes é um irmão, né? Por conta disso. E aí a gente fala mais sobre isso, né? E aí a gente acaba fazendo com que o tema ele reverbere mais e pareça realmente que a gente tem aí uma epidemia, mas quando na verdade a gente está conseguindo agora notificar, né? Dizer realmente que a pessoa, se é o que ela realmente apresenta, se é ou não o TEA. Sim. Em relação ao grupo de vocês lá, o grupo trabalhadoras e futuras trabalhadoras, como esse grupo é constituído? O nosso grupo é constituído por 8 alunos de graduação, sendo 2 alunos, na verdade, um aluno da odontologia, 3 alunas da fonoaudiologia, isso da FOB, né? Aí nós temos uma aluna da enfermagem da Unisagrado, 2 alunos do curso de Direito da FIB e uma aluna de Medicina da FMBRU, né, da Faculdade de Medicina de Bauru. Nós temos também 2 preceptores, que são 2 profissionais da área da saúde que trabalham no Sistema Único de Saúde no município de Boracéia, que é um local onde a gente vai fazer parte do nosso trabalho, né, trabalho prático desse grupo, vai acontecer lá em Boracéia. Então, a gente tem esses 2 preceptores, que são esses profissionais da área da saúde que trabalham juntamente com a gente. Nós temos também o professor Camilo Ferrarese, que é o coordenador do curso de Direito da FIB, que é o tutor do grupo, e uma coordenadora, que sou eu, que sou docente do curso de fonoaudiologia lá da Faculdade de Odontologia de Bauru. Eu acho que é importante pontuar, né, a riqueza que a gente tem. É muito rico ter todos esses profissionais e ter todos esses estudantes de áreas diversas, né, podendo se ouvir, podendo conversar, podendo trocar saberes, né, podendo trocar das suas áreas de onde eles vêm, né? Então isso tem sido realmente bastante rico. E mais ainda, eu acho que uma pontuação, né, além dessa, a riqueza que a gente tem em ter a área da saúde e o direito, né? Porque a gente acaba convivendo em sociedade, as 2 áreas são tão importantes e elas estão intrincadas, né? A gente não tem isso separado no mundo, né? Tá tudo misturado. Mas quando a gente vai estudar, tá cada um no seu quadrado e a gente muitas vezes não entende, ou é muito comum que um profissional da área da saúde não compreenda, né? Da área do direito e vice-versa. Eu falo do meu ponto de vista, né, da área da saúde, que muitas vezes falta realmente conhecimento. Então tem sido bastante rico conhecer a legislação, conhecer o que a gente já tem, né, voltado para o transtorno do espectro do autismo, como é que a gente pode ajudar realmente a efetivar aquilo que já existe e como é que a gente pode buscar o que a gente percebe que seria necessário e que a gente não tem onde se apoiar, né? Então, essa troca tem sido
realmente primordial para que a gente possa fazer um bom trabalho, para que a gente possa crescer aí enquanto grupo, cada um na sua área. Que bom, né? Uma situação aí, a gente está acho que só um minutinho, um minutinho e pouco aí do programa. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, eu gostaria, doutora Aline, que você passasse para elas aí. Vamos imaginar que elas queiram acompanhar as atividades de vocês. Tem algum endereço que eles podem acessar, que as pessoas podem acessar? Como que fica isso aí? A gente tem um perfil no Instagram, tem um perfil que é do grupo todo, né, do PET Equidade. Esse perfil o perfil no Instagram é PET Saúde Bauru, né, e ali possivelmente a gente vai ter sobre todos esses grupos que eu falei para vocês, que compõem esse grupo maior, né, essa equipe maior, e a gente tem pontualmente o nosso perfil no Instagram, que ele é almatea.petsaúde, né? Então, esse grupo, esse perfil, a gente acabou de começar a alimentar e a gente está muito feliz porque foi também uma parceria com outro curso, né, da FIB, com a publicidade e propaganda, juntamente com a professora Aline Uman, é minha xará, né, Aline, e eles que desenvolveram toda a arte visual, né, toda a identidade visual, o próprio nome do nosso grupo, Almatea, construindo caminhos, né, que é o nome do nosso grupo, foi aí realizado em parceria com o pessoal da publicidade e propaganda. Então a gente tem esses dois perfis que o pessoal pode seguir e ir conhecendo aí o que a gente está fazendo, como é que a gente está caminhando. Maravilha. Infelizmente, o nosso tempo aí chegou ao final. Doutora Aline, te agradeço pelas informações, pelas ricas informações passadas. Fica o convite para que volte aqui. E eu agradeço principalmente você que nos assiste, nosso telespectador, nossa telespectadora. Muito obrigado e até o próximo.